Muito bem, queridos irmãos e irmãs que vão chegar aí, a paz do Senhor, você que está vendo depois desse vídeo, nós estamos começando aí a nossa live, glória a Jesus, e louvamos a Deus, mais uma quinta-feira, já dia 11 de novembro, né? Puxa, o tempo está passando rápido, né? E vamos hoje mais uma conversa com pregadores e pregadoras da Palavra de Deus, trazendo aqui algumas dicas, algumas questões importantes para a construção do nosso sermão. Nosso querido irmão Vicente Ferreira, Manassés Vicente Ferreira, está aí já, muito bem, muito bem-vindo, e chegando mais alguns irmãos aí. É uma alegria poder aqui estar mais uma vez, podermos trazer essa live, né, cada semana, na quinta-feira, sempre que dá certo, nós estamos aqui com dicas, com informações interessantes para pregadores e pregadoras da Palavra de Deus. A paz do Senhor, queridos e queridas irmãs que estão chegando aí, muito bem-vindos, e nós vamos já começar a nossa live. Deixa eu colocar logo aqui qual é o texto de hoje. Hoje nós vamos um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 ao 27. Deixa eu ver se ficou correto. Isso. Muito bem. Bem-vindos à paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma alegria poder chegar aqui. Estamos ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook, né? Muita gente ainda usa o Facebook e muita gente prefere hoje o Instagram, mas estamos aqui nas duas plataformas. Após a conclusão aqui da live, eu vou subir o vídeo também lá para o canal do YouTube, de forma que nós ficamos presentes aí nas três principais redes sociais, né? Muito bem-vindos, amados irmãos, muito bem-vindas, amadas irmãs. Hoje nós vamos falar de um texto muitíssimo importante, muitíssimo rico. Aliás, toda a Bíblia é rica e importante, né? Mas tem textos que realmente se destacam mais. Hoje vamos falar sobre o final do Sermão do Monte, pegando aí a metáfora, a parábola. Alguém tem dificuldade de classificar aí, mas enfim, a história do homem que construiu sobre a areia, do homem que construiu sobre a rocha. E aí nós vamos trazer essa palavra. Mas hoje não é sempre a nossa missão aqui a cada quinta-feira, né? Não é exatamente construir o sermão, mas falarmos sobre algumas coisas importantes que o sermão deve ter e aproveitar para olhar essas coisas no texto que nós estamos em mente. Então o texto de hoje é esse que está fixo aí, Mateus 7, 24 a 27, mas o que eu quero olhar hoje não é apenas construir o sermão aqui em torno do texto, que uma live de 1 hora não dá tempo a gente fazer o sermão completo, né? Muita coisa para se ver e fazer, mas o que eu quero mesmo é a gente pensar aqui sobre elementos essenciais que devem ter no nosso sermão. Pai do Senhor, irmão Felipe, bem-vindo. Everton, Gessoneide, muito bem. Wendel, Vinícius, Carla Virgínia, todos chegando aí. Bruno, Linhares, uma alegria recebê-los na nossa live. Gleiber Miranda aqui no Facebook também, que Deus abençoe. Então hoje, queridos, vamos pegar o texto de Mateus 24 a 27, um texto curto, muito rico, e vamos olhar que elementos essencialmente deve ter no nosso sermão, para que a gente possa, em qualquer sermão, construir uma mensagem que possa alcançar o coração das pessoas, levando os princípios que estão no texto bíblico, porém alcançando a necessidade e a vida dessas pessoas com a resposta ou com a direção que vem da palavra de Deus. E esse é o grande objetivo do sermão, tá? Então veja,
em autores diferentes você vai encontrar uma diversidade e uma quantidade diferente de elementos essenciais que deve ter no sermão. Porém, antes de tudo, todo sermão precisa ter um texto, né? Precisa ter um texto porque todo sermão precisa ser bíblico. Se ele for um sermão temático, ele terá mais de um texto. O trabalho é até maior, mas todo sermão precisa partir das Escrituras. Se alguma mensagem não parte das Escrituras, não é um sermão. A gente pode chamar de uma palestra motivacional, de outra coisa, mas um sermão ele tem que ser bíblico. Para ser bíblico, a pregação precisa ter, então, um texto definido. Hoje, o texto que nós vamos tomar aí de ponto de partida é esse texto de Mateus, capítulo 24, 27. Aliás, o sermão seria textual, ou seja, tomaria esse texto como base, esse texto para se desenvolver. Então, todo sermão tem que ter um texto. Isso é ponto pacífico em qualquer manual de homilética, tem que partir da Bíblia Sagrada. Todo sermão precisa ter também um tema, ou precisa ter uma ideia unificadora, uma ideia central, precisa ter uma ideia a ser pregada. Ele precisa ter um tema que esse tema é que vai trazer a síntese da mensagem que vai ser aplicada à vida dos ouvintes. Só que uma questão muito importante é nós olharmos o que o texto está dizendo. E aí a ideia central do texto normalmente vai olhar o que é que o texto disse aos seus ouvintes, aos seus leitores originais. Isso é muito importante. E aí é a partir daí que a gente pode construir a mensagem do texto. Veja que o texto que nós estamos pegando aí de Mateus capítulo 7, Jesus está pregando o seu, talvez o mais famoso sermão, né? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde nós temos ali a exposição extraordinária da ética de Jesus, da justiça do reino, do padrão de vida esperado dos cristãos, do ensino de Jesus, como deve impactar e modificar a vida das pessoas. Enfim, é um sermão extremamente rico. E nesse final do sermão, Jesus vai trazer algumas metáforas, a árvore e seu fruto, e a casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha, né? A paz do Senhor, irmão William, Ana Cláudia, que maravilha receber vocês aqui, bem-vindos, que Deus abençoe grandemente. Veja que todo sermão tem que ter um texto, tem que ter um tema. O tema do texto, né, a ideia central, aquela que está lá e como foi endereçada aos seus ouvintes originais, é importantíssimo, nós partimos daí. Porém, nós vamos, a partir daí, trazer uma mensagem a ser pregada para os ouvintes, né? Então, o texto original, ele tem uma ideia central. Aqui o texto de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, nós poderíamos pensar numa ideia de dizer, Jesus comparou aquele que obedece a sua palavra como um homem que constrói uma casa sobre a rocha, enquanto aquele que apenas ouve, mas não obedece, é aquele que constrói uma casa sobre a areia. Essa podia ser a ideia central do texto, como ele foi apresentado aqui. Porém, dessa ideia central, eu vou tirar a ideia que eu vou aplicar aos ouvintes. Alguém chama essa ideia central, a ideia do texto aqui, de ideia exegética, e a ideia que eu irei pregar a partir daí de ideia homilética, aquela que eu vou levar aos meus ouvintes. E aí o cuidado que nós precisamos ter, nesse texto aqui, é muito fácil. Mas há muitos outros textos mais complicados. Porém, o que nós precisamos ver, queridos, é que nessa ideia que nós vamos aplicar, temos que ter o cuidado para que a personagem central dessa ideia seja Deus, ou uma das pessoas da Trindade, né? Seja Deus o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. E não o homem ou uma personagem bíblica.
né? Não é para nós olharmos para esse texto simplesmente e pregar uma ideia do tipo, construa a sua casa sobre a rocha. Parece que a ação central aí está no homem, né? A verdadeira mensagem a ser pregada não é apenas construa a sua casa, faça, o homem deve fazer. Nem muito menos a ideia homilética, ou seja, a ideia que eu vou pregar, ela deve se centrar em alguma personagem bíblica, né? Davi fez isso, ou Moisés fez isso, nem muito menos seja como Moisés, seja como Davi. A ideia a ser pregada, ela deve centralizar-se no que Deus está fazendo. Alguns autores chamam isso de propósitos, chamam isso de graças, chamam isso de ideia homilética a ser pregada, né? Então, aí nós devemos apresentar Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo, como o centro dessa mensagem, como a ênfase dessa mensagem. Então, aqui, obviamente, por ser um sermão de Jesus, a figura central é o próprio Senhor Jesus, ou seja, Deus o Filho, né? Sempre colocar uma pessoa da Trindade como essa figura central da mensagem a ser pregada. Então a ideia aqui a ser pregada poderia ser o quê? Jesus garante a estabilidade para a vida daquele que lhe obedece. Veja que eu não estou centralizando então a ideia no homem. Construa a sua casa, seja feliz obedecendo a Jesus, faça sua casa sobre a rocha, porque aí eu poderia trazer uma mensagem dessa aplicando aí ou usando elementos quaisquer de uma temática motivacional. Não é essa a ideia aqui. A ideia é apresentar Jesus como aquele que traz a estabilidade, a segurança para a nossa vida. Então veja, há uma diferença aí entre a mensagem central do texto, que nesse caso aqui seria Jesus afirma que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que pratica a sua palavra, e o que não pratica, apenas ouve, é o que constrói a sua casa sobre a areia. Essa é a ideia do texto. Mas a ideia a ser pregada, ela vai sofrer aí uma transformação, lógico, partindo dessa ideia, não pode ser diferente, mas a ideia a ser pregada, o ideal é que ela tenha Deus como a figura central desta mensagem. Então aqui Deus, o Filho, Jesus, garante a segurança, a estabilidade para aquele que pratica a sua palavra. Essa poderia ser então a ideia a ser pregada. Alguns autores chamam de propósito, aliás, chamam de graça, chamam de necessidade, aliás, chamam de tema, chamam de graça, ou seja, qual é a ideia a ser pregada, e essa ideia, esse tema tem que ter Deus como o centro. Essa é a melhor forma de nós levarmos a mensagem da Bíblia, porque é exatamente olhando para a mensagem da Bíblia e vendo então o que Deus está fazendo, né? Essa é uma ótima pergunta para você fazer na hora de determinar a mensagem a ser pregada. O que Deus está fazendo no texto? Ou o que Deus está fazendo no contexto aqui? De que forma Deus vai fazer alguma coisa na vida daquele que colocar em prática esta palavra? Então, é isso que deve determinar, então, o tema da mensagem, a mensagem a ser pregada, a graça a ser exposta. Diversos autores vão trazer contextos ou conceitos diferentes para essa mesma questão aqui, porém sempre é isso. Então, cada mensagem, cada pregação precisa ter um texto a ser pregado. Ela tem que partir da Bíblia, tem que ser bíblica a ideia. Cada pregação precisa ter também um tema ou uma graça, uma mensagem a ser pregada. Esse tema deve ter Deus como a personagem central, e aí
apresentar o que Deus faz na vida das pessoas. Nunca pregar com um tema, faça isso, ou nunca pregar com um tema, seja como Davi, ou Abraão fez isso, ou o crente faz isso, mas Deus deve ser o centro dessa mensagem que nós iremos pregar. Toda mensagem precisa ter um texto, precisa ter um tema. E toda mensagem precisa ter também um problema, ou seja, uma dificuldade, um conflito, uma necessidade humana que ela vai trazer a solução. Porque se a mensagem não trouxer nenhuma necessidade, né, para a vida das pessoas, algo que as pessoas necessitam, que elas sentem a falta, que elas querem, se não tiver esse tipo de elemento no texto, que diga respeito à vida das pessoas, então elas vão ficar facilmente desconectadas. Elas não vão estar interessadas na mensagem. Nesse caso aqui, a necessidade, o problema que nós encontramos no texto é que todas as pessoas querem ter uma estabilidade para a sua vida. Todo mundo quer sobreviver às tempestades da vida. Todo mundo quer ter força e sustento e um alicerce sólido para a sua vida que possa levá-la a vencer os vendavais da vida, a vencer as lutas, os problemas, as dificuldades. Essa é a necessidade das pessoas, que o texto vai apresentar de uma maneira não direta, né? Mas está muito presente aqui, é o elemento que Jesus vai usar para fazer a distinção entre a casa que cai e a casa que não cai, mas é óbvio que o que ele está em vistas há uma necessidade das pessoas de ter uma estabilidade para a vida. Na época de Jesus, essa estabilidade era ensinada como se fosse algo que o homem precisava fazer, que era praticar todos os mandamentos da lei, cumprir todos os mandamentos da lei, o que era algo impossível, dada a quantidade deles e as exigências tão grandes que tinha. Jesus vai mudar isso e vai colocar agora a sua palavra como sendo algo que deve ser guardado, porém, a palavra do Senhor, ela é possível de ser guardada porque o Espírito Santo, a graça de Deus, nos capacita a isto. Agora, há uma necessidade nas pessoas. Quando eu vou pregar essa mensagem, não é simplesmente falar sobre casas, porque a casa aqui é uma metáfora para a vida das pessoas. E o alicerce da casa, a areia ou a rocha, é a estabilidade desta vida, ou o lugar onde alguém busca a estabilidade para a sua vida. Então veja que a necessidade aqui a ser apresentada nesse sermão é a necessidade da estabilidade para a vida, a necessidade de ter um fundamento sólido que nos faça conseguir vencer as lutas, as tempestades, os vendavais da vida. Enfim, nós usamos muitas metáforas para falar dessas coisas, né? Mas, em suma, é ter uma estabilidade que nos garanta segurança para enfrentar os dissabores da vida, as lutas da vida. Então, cada sermão precisa ter uma necessidade. Você encontrar ali no texto e na vida das pessoas uma necessidade que elas estão sentindo, uma dor, um problema, uma angústia, para o qual ou para a qual essa necessidade, essa angústia, você traga uma resposta da palavra de Deus. Tá? Porque às vezes o sermão ele fica muito desconectado da vida das pessoas, porque o pregador, a pregadora está falando apenas de coisas do passado. Davi enfrentou isso, e Moisés enfrentou isso, e havia esse problema lá em Israel e tal, mas a pessoa está sentada ali no banco, na cadeira, na frente dele, e está pensando, sim, isso tem a ver o que comigo, com a minha vida? Isso vai me ajudar em quê? Eu faço o que com essa palavra? Amanhã, na segunda-feira de manhã, quando os problemas encherem a minha mente, a minha cabeça. Então veja que todo sermão deve
trazer uma resposta para uma necessidade humana, para um problema humano, um conflito humano, para algo que ele precisa de uma solução, de uma resposta. Tá? Então, nós estamos hoje, para quem está chegando depois aí, seja bem-vindo, a paz do Senhor, bem-vindos e bem-vindas, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos falando hoje sobre elementos essenciais para uma pregação e estamos tomando o texto aí de Mateus 7, 24 a 27, que é essa metáfora aqui da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. E já vimos aí então que todo sermão deve ter um tema, ele tem que ser bíblico, esse é um elemento essencial para um sermão. Se for um sermão temático, tem que ter mais de um texto, né? Desculpa, o primeiro elemento é um texto. A paz do Senhor, a irmã Mirineide Alves, muito bem. Então, elementos essenciais que toda pregação tem que ter. Toda pregação tem que ter um texto, ou mais de um se for um sermão temático. Toda pregação precisa ter um tema, uma mensagem a ser pregada. E essa mensagem a ser pregada, ela parte dos princípios, da mensagem central que está no texto, mas ela é agora apresentada às pessoas. E nesse tema, Deus, na pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, deve ser o elemento central desse tema a ser pregado. E o terceiro elemento que nós estamos vendo que a pregação deve ter é uma necessidade dos ouvintes que tem que ser apresentada uma resposta bíblica para ela, uma dor do ouvinte, uma angústia, um anseio, um conflito para o qual a Bíblia apresente a resposta. Se a mensagem não encontra no ouvinte algo que ele esteja necessitando de ouvir, de obter de Deus uma solução, ele vai se desconectar dessa mensagem. Então, no texto que estamos vendo, o texto é Mateus 7, 24 a 27, o tema poderia ser: Jesus garante a estabilidade para a vida daquele que confia na sua palavra, que obedece a sua palavra, que pratica os seus ensinos ou alguma coisa assim. Então, esse é o tema a ser pregado, a segurança, a estabilidade que Jesus oferece, a necessidade que as pessoas terão aqui é exatamente essa necessidade de uma estabilidade para a vida, uma solidez para enfrentar as dificuldades da vida, um ponto de apoio que nos permita ultrapassar as lutas, né? Ou usando as metáforas aí, os vendavais, as tempestades, as grandes ondas que a vida nos apresenta. As pessoas têm muitas dificuldades. E o sermão aqui poderia começar apresentando essa necessidade. Veja, queridos, uma dica preciosíssima. Uma coisa importante para ter na introdução do texto é a necessidade. Se você colocar a necessidade na introdução do texto, você já vai chamar a atenção das pessoas. Tá? É uma enorme dificuldade que eu vejo na maioria dos pregadores, especialmente aqueles que não são meus alunos, não estão fazendo o curso Pregação Eficaz em 4 Passos. Tem que fazer o meu espaço aqui também, né? Aqueles que não estão estudando sobre a pregação, então eu vejo muitos problemas na introdução, porque eles fazem uma introdução apenas literária. Foi Jesus que escreveu isso, é o Sermão do Monte, Mateus registrou, e foi para isso e para aquilo, Mateus escreveu para os judeus e tal, mas isso não toca a necessidade das pessoas, e por isso não cria uma conexão, um interesse. Coloque a necessidade na introdução. Se você começar a introdução falando sobre as instabilidades da vida e como nós precisamos ter um ponto seguro, um porto de salvação, um elemento que nos traga segurança para enfrentar vidas, porque tempestades, lutas, vendavais são coisas comuns que acontecem o tempo todo na vida das pessoas. Em que nós vamos nos segurar para estarmos firmes nos momentos de adversidade? E aí você diz, o texto hoje vai nos trazer um elemento de maior segurança que nós podemos ter nas horas mais adversas da vida. Então veja, eu coloco a necessidade
na introdução do sermão. E aí eu já conquistei a atenção das pessoas, porque elas têm uma dor, elas têm um conflito, elas têm um problema, elas têm uma necessidade que elas querem uma resposta. Para isso elas foram à igreja para adorar a Deus, mas também para receber uma direção da palavra de Deus para a sua vida. Então, perceba a necessidade que o texto apresenta uma solução para ela e coloque essa necessidade na introdução do texto. Já toque nesse problema. Já apresente a ideia de que essa pregação vai oferecer uma direção, uma solução, uma graça de Deus para este problema e esta necessidade, porque aí você vai ganhar o interesse e a atenção das pessoas. Afinal de contas, você vai trazer uma resposta que eles estão querendo e precisando, ok? Então, não faça introduções apenas literárias, não faça introduções apenas dizendo quem escreveu, como e em que época e tal. Esse tipo de informação a gente, se for preciso, pontua muito rapidamente na introdução, mas a introdução tem que tocar já numa necessidade, num problema, numa angústia do ouvinte, porque aí ele vai sentir que há uma resposta, ele precisa de ouvir aquilo que vai garantir o interesse e a atenção dele para a mensagem, ok? Então veja, estamos falando hoje sobre elementos essenciais que a pregação deve ter, tomando aí o texto de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, e aí já vimos, o sermão tem que ter um texto, o sermão tem que ter um tema. Se você não pegou do início, depois assiste aí para você ver direitinho o que tem que ser esse tema. E o sermão tem que ter uma necessidade, ou tem que ter um problema. Autores, professores de homilética vão chamar isso de forma diferente, vão ter nomes diferentes para esse conceito, mas a ideia é a mesma. O sermão tem que tocar numa necessidade, numa dor, numa angústia do ouvinte, para que possa não só cumprir o seu papel, afinal de contas a palavra de Deus não foi dada simplesmente para nos trazer uma informação sobre o passado, nem apenas um conhecimento sobre o que acontecia há 2000 anos atrás, mas ela é uma palavra para hoje, traz uma resposta para hoje, para o ouvinte, para que ele busque em Deus a solução para os seus problemas. Então, veja que aí o sermão deve ter uma necessidade, deve apontar para uma necessidade e oferecer a solução para ela. E a introdução é um momento essencial para já tocar nessa necessidade, apontar para ela, mostrando que o sermão, a pregação, trará de Deus uma solução, uma resposta para isso, ok? Então todo sermão precisa ter isso. Um outro elemento, e esse é importantíssimo também, que todo sermão precisa ter, todo sermão precisa ter um propósito, ou seja, algo que ele quer produzir, algo que vai chamar o ouvinte a tomar uma atitude. Alguém chama isso de missão, alguém chama isso de propósito, mas enfim, o sermão precisa obter uma resposta do ouvinte, e a resposta é essa que o texto vai nos apresentar. Algo que o ouvinte precisa fazer, que o sermão vai produzir nele, uma resposta necessária à mensagem que está sendo pregada. E normalmente o ponto em que nós vamos trazer esta parte do sermão, esse elemento essencial, é na conclusão do sermão. Tá? Na conclusão do sermão, você vai trazer essa resposta que ele requer do ouvinte. E nesse caso aqui, no texto de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, isso é muito simples, né? É muito evidente que a resposta necessária que o ouvinte precisa ter é de ser um ouvinte e praticante das palavras de Jesus. Só que veja, isso é muito simples de ser dito. Você deve ser um praticante e não apenas um ouvinte. Você deve obedecer e não apenas você ouvir as palavras de Jesus. Mas as pessoas
muitas vezes precisam de uma direção melhor para isso, em primeiro lugar, né? Precisam de você dizer como elas vão fazer isso, então elas precisam de fato obedecer, colocar em prática as palavras de Jesus, mostrar que a fé sem prática é uma contradição, que dizer que ama Jesus e não obedecer a ele, na realidade, é uma contradição, porque Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos é que o ama realmente, né? Então veja que isso é algo que precisa ser muito bem estabelecido na cabeça do ouvinte. Há muitos textos aí que podem reforçar essa ideia que o ouvinte precisa colocar em prática as palavras de Jesus, ou seja, cumprir os seus mandamentos. A paz do Senhor, chegando aí mais irmãos, Mário Andrade, a paz do Senhor, irmã Cristiane, a paz do Senhor, quem mais? Orlando, Salviano, Diego, Lariel, Caio Ribeiro, Jonas Silva, Ítalo, Wilson, muito bem, gente boa demais entrando ou passando aqui pela nossa live. Eu sei que tem gente que olha e depois, né, vai ver outra coisa, não está com tempo de ver agora, mas ó, irmão Paulo Oliveira, muito bem, a paz do Senhor, queridos. A live será salva, né? Está sendo gravado também aqui o vídeo no Facebook. Eu vou subir depois que concluir o vídeo também para o canal no YouTube. Então você pode ver depois em qualquer plataforma aí esse conteúdo, tá? Hoje estamos falando sobre alguns elementos essenciais para o sermão. Acompanhe depois lá desde o início. O sermão tem que ter um tema, aliás, tem que ter um texto começando, tem que ter um tema. O sermão tem que ter uma necessidade ou um problema. O sermão tem que ter um propósito ou uma missão que o ouvinte precisa, então, responder a esta mensagem. Que Deus abençoe nossos amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Veja, como é importante nós pensarmos isso, queridos, porque você construir um sermão é algo que requer tempo, que requer esforço. Não dá para você, 5 minutos antes de subir ao púlpito, pegar uma caneta, anotar umas ideias e dizer que você tem um sermão pronto. Não, não é isso. O sermão requer muito mais tempo. Tempo de preparo do pregador, orar, né, se preparar espiritualmente, se consagrar para pedir a Deus uma palavra, a direção do Espírito. Mas o sermão precisa ter tempo gasto com a palavra. E também, queridos, para que nós possamos construir um bom sermão, nós precisamos entender o que deve ter numa pregação. Quais os elementos que precisa ter numa pregação, né? Os irmãos que são alunos aí, aqui tem alguns alunos aí, diversos alunos do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, vocês têm lá, inclusive, um checklist de planejamento do sermão, com todos os elementos que deve ter para você montar o seu sermão. Eu estou até melhorando uma nova versão aí desse checklist que está sendo aprontado exclusivamente, ou não sei, para a mentoria. A mentoria Pregação Eficaz já está praticamente pronta, queridos. Logo, logo vai estar disponível. A diferença da mentoria é que o aluno vai ter o mesmo conteúdo do curso, porém nós vamos ter 4 encontros online de 2 horas de duração, onde nesses encontros nós não vamos simplesmente ver o conteúdo já vai estar nos vídeos e nos textos. Nós vamos aplicar o conteúdo, nós vamos fazer sermões, nós vamos ver o porquê, além de outras informações que aí dá tempo a gente trazer mais informações além do que está no curso. Então, quem tiver interesse em ser aluno da mentoria, me manda um direct aqui no Instagram, ou quem está no Facebook, no Messenger, me manda uma mensagem e você pode ser, quem sabe, aluno, né? O irmão Alisson Ângelo pergunta se o canal é Graça e Poder ainda. Sim, é Graça e Poder, e tem o nome Pastor Kleber Maia também. Você procura aí pelas 2 formas que você vai encontrar o canal no YouTube, tá? Então veja, queridos, como é necessário quem prega também estudar sobre a pregação.
estudar os elementos que devem ter no texto, porque senão o seu texto pode ficar incompleto, faltando um desses elementos essenciais que nós estamos vendo aqui hoje e outros mais, né? Há alguns autores que colocam, por exemplo, que todo texto, toda pregação, todo sermão tem que ter também uma doutrina que você encontre no texto e que pode ser também ali melhor explicada, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a doutrina poderia ser a doutrina da segurança em Cristo. Alguns autores também dizem que há uma imagem que você pode trazer que facilite a explanação. Nesse texto a imagem já está pronta, porque o próprio sermão foi estabelecido em cima de duas imagens, né, de duas metáforas, que é o homem que constrói a casa sobre a rocha, o homem que constrói a casa sobre a areia. Então veja que aqui é um texto que facilita muito o trabalho do pregador, porque muitos elementos já estão muito evidentes nesse texto. Você só vai tomar os textos e agora aplicar à vida dos ouvintes. Mas é necessário que o sermão ele tenha um planejamento. Agora, além das metáforas que estão aqui no texto, você pode trazer também ilustrações mais próximas à vida do ouvinte. Jesus estava trazendo ilustrações da sua época, né? Mas dependendo do seu público, você vai pregar, por exemplo, para um público jovem, adolescente, eles não têm experiência nenhuma sobre construir uma casa. E a figura não fala tão forte a eles, né? Mas se você utilizar ilustrações, né, de algo mais próximo da vida deles, você vai conseguir então uma conexão melhor com esses ouvintes. E aí, para isso, está liberada a criatividade, mas é muito importante também conhecer o mundo das pessoas com quem nós estamos falando. Porque mesmo que sejam jovens ou adolescentes, mas são jovens e adolescentes que vivem em algum lugar. Se você for trazer ilustrações de um mundo que não é o mundo deles, então se você está pregando para jovens urbanos que vivem no shopping, é diferente de você pregar para jovens que estão lá no sertão, que talvez nunca foram a um shopping e vivem numa comunidade rural. Veja que há uma necessidade de você conhecer o seu ouvinte e sempre escrever ou pelo menos adaptar o seu sermão à realidade das pessoas para quem você vai pregar. Não adianta você ter um sermão pronto, colocar no bolso e sair por aí pregando achando que você vai conseguir pregar o mesmo sermão para qualquer pessoa. Isso não é possível. As pessoas têm necessidades, têm uma visão de mundo, têm um ambiente onde elas estão inseridas que são diferentes. E, portanto, precisa que o pregador se insira nesse ambiente. Veja que Jesus está falando aqui para pessoas que têm essa vivência, que conhecem muito bem essa realidade que ele está pregando. Jesus nunca falou de neve para pessoas que estavam ali na beira da praia. Ele nunca falou de elementos desconhecidos para ele, nunca trouxe para eles algo que não estivesse presente na vida deles. Isso é uma questão muitíssimo importante que o pregador precisa pensar. Então, na hora de você construir o sermão, precisa ter esses elementos todos. Nós já vimos aí o quê? A pregação precisa ter um texto. Isso é muito importante. Não pregue se não for partindo de um texto bíblico. A pregação precisa ser bíblica. Nós vimos que o sermão precisa ter um tema, e esse tema coloca Deus, Pai, Filho ou Espírito Santo como a personalidade central desse tema. Não pregue apenas dirigido às pessoas, uma mensagem antropocêntrica. Você vai ter segurança na vida, construa a sua casa de forma segura, porque aí você está colocando a pessoa como o elemento central. Aqui Jesus é o elemento central, é lógico, é ele que está pregando, né? Então o tema poderia ser: Jesus traz ou garante, use um verbo forte, que vai trazer
vai chamar mais a atenção das pessoas. Jesus garante a segurança para a vida daquele que aplicar os seus mandamentos à vida, ou para aquele que cumprir os seus mandamentos, para aquele que praticar a sua palavra. Então isso é uma maneira forte realmente de você construir o tema para a sua mensagem. A graça de Deus está revelada aí neste tema. Isso é muito importante. Um texto, um tema, uma necessidade e um propósito ou uma missão. Pelo menos esses 4 elementos todo sermão precisa ter. Alguns professores de homilética vão inserir também aí uma doutrina, uma imagem. São coisas importantes para a gente pensar, né? Algumas pessoas querem fazer uma distinção muito grande entre uma pregação e um estudo ou um ensino. Mas na realidade não há essa distinção. Toda pregação é um ensino. Toda pregação tem que ser uma pregação que leva as pessoas à palavra de Deus, está lhes ensinando a confiar, a guardar, a rejeitar algo do mundo, a trazer algo da palavra de Deus para a sua vida. Toda pregação é um ensino. Não há como você pregar sem ensinar alguma coisa sobre Jesus, sobre a sua palavra. No texto que nós temos aqui, Mateus 7, 24 a 27, o ensino é exatamente que a figura de Jesus, a pessoa de Jesus e o seu ensino é o grande ponto de segurança para a vida das pessoas. Quem quiser pregar aqui esse texto precisa ensinar isso às pessoas. João Mário diz que a pregação tem que ser cristocêntrica. Sim, ela precisa apontar para Cristo. Às vezes, o texto não fala sobre Cristo, né? Nós podemos começar pregando um texto do Antigo Testamento, mas ela precisa apontar para Cristo no final, porque quando eu apresento a solução do problema, né? Esse tema, essa graça, ele precisa ter Deus como o centro. E Deus se revela de uma forma mais extraordinária em Cristo. Então, ainda que a mensagem começa com Deus, o Pai, já que se eu pego um texto do Antigo Testamento, por exemplo, mas no final essa mensagem precisa mostrar que é essa graça de Deus, o Deus que opera, ele opera especialmente através de Cristo, através daquilo que Cristo fez e faz por nós, e é assim que nós podemos então receber a graça de Deus de uma maneira extraordinária, né? Um abraço aos irmãos e irmãs chegando aí, irmã a Josileide Alves, que maravilha, o irmão Onésimo Costa, a paz do Senhor, a irmã Josefa Dantas, que maravilha. Bem-vindos e bem-vindas todos que entraram aí ou que passaram aqui pela nossa live. A live sempre fica salva aqui no Instagram, estou também ao vivo no Facebook, o vídeo também fica aí na timeline e mais tarde eu subo o vídeo do Facebook também para o canal do YouTube, que é o canal Graça e Poder, ou você procura pelo nome do pastor Kleber Maia, que também vai encontrar o vídeo lá. Se você não acompanhou desde o início, hoje estamos falando sobre elementos essenciais para a pregação e olhando aí o texto de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, para entender como nós encontramos aqui esses elementos e isso deve fazer parte da nossa pregação. Nosso irmão Abraão aqui também no Facebook, glória a Deus. Queridos, olha como nós precisamos planejar o nosso sermão, como precisamos mesmo depois de escrever. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Se você teve aí, me fala, me diz aí, comenta aí. Eu já tive a experiência algumas vezes de estar num determinado lugar e de repente eu receber assim quase o sermão pronto, receber aquela graça, aquela direção de Deus, do Espírito Santo. Uma vez eu estava em frente ao Templo Central de Natal, da Assembleia de Deus de Natal. Era a inauguração de uma parte lá da construção. E ali, queridos, a partir de alguma coisa que alguém falou,
me veio o texto e começou a vir as ideias. Eu arrumei um papel rápido, uma caneta. Você é pregador, olha aí, o irmão Amós já teve essa experiência também. Se você é pregador e pregadora, não vá para um culto, pelo amor de Deus, sem levar uma caneta, nem que seja uma bique e um papel. Tenha sempre um pedaço de papel dentro da Bíblia, ou se você tem um tablet, uma coisa, mas você está ouvindo uma mensagem ali, você vai também ouvir, guardar coisas importantes, e Deus pode lhe dar ali uma outra direção a partir daquela mensagem que você está ouvindo. Eu já tive essa experiência. Uma outra vez eu estava dirigindo o carro, eu trabalhava numa empresa que fazia muitas visitas a clientes no interior do estado todo. A irmã Cristiane já teve essa experiência também. Veja, eu estava dirigindo de Mossoró para Pau dos Ferros, isso é uma certa rapidez, porque eu precisava chegar lá para ainda a tempo de visitar os clientes. Enquanto eu dirigia, me veio uma mensagem assim, e eu não tinha nem como anotar. Isso eu estava a 100 km por hora no carro, pedindo a graça de Deus e desculpa já por passar dos 80 por hora, mas assim, as ideias vieram. Quando eu cheguei na cidade, antes de qualquer cliente, eu estacionei o carro, peguei o papel e lápis e anotei tudo que eu lembrei ali. Veja, isso realmente pode acontecer, né? Aconteceu aí com o irmão Amós numa aula da EBD, olha só. Porém, veja só, isso não é o sermão pronto. Você não está com aquelas ideias ali, pronto, meu amigo, já está aqui dentro da Bíblia, domingo já está resolvido o problema para pregar. Não, isso aí são as ideias, é a inspiração. Faz parte da caminhada do pregador que recebe de Deus essa direção. Porém, depois que você tem isso aí, você precisa agora lapidar essas ideias, organizar, arrumar. Então, vá para o texto e busque do texto, então, entender a ideia central. A partir dessa ideia central, ver qual a mensagem que vai ser pregada. Isso é o que nós chamamos de tema, né? Nós chamamos de tema, como nós vimos aqui. Amém, que houve uma conversão aí quando o irmão Mário recebeu uma oportunidade de surpresa e teve essa experiência. Mas eu vou deixar uma mensagem aqui para os pregadores. Nunca seja pego de surpresa. Pastor, como é que eu vou fazer para nunca ser pego de surpresa? Tenha sempre um sermão pronto ou dois. Tenha sempre algum sermão pronto. Você nunca vai ser pego de surpresa. Então, você pode até receber uma oportunidade que não estava esperando, mas não seja pego desprevenido. Tenha um sermão pronto. Você não tem mais idade para chegar lá dizendo que não teve tempo, que não estava sabendo, que não sei de quê. Isso é muito feio. Pelo amor de Deus, tenha um sermão pronto. E aí você vai poder pregar. É lógico que se você preparou uma mensagem para aquele momento e se preparou para pregar naquele momento, a ideia é outra, você está muito mais preparado. Mas mesmo se você for pego de surpresa, se você tem um sermão pronto, você vai conseguir entregar uma mensagem de Deus para aquele povo. Então, veja, ainda que você receba a mensagem assim, de uma maneira muito direta, numa inspiração maravilhosa de Deus, em alguma situação que você está, essa mensagem que você anotou não é o sermão pronto. Traga essa mensagem para um momento de reflexão e, ao mesmo tempo, vá fazer a composição do sermão. E se você está anotando isso aí, ou se você é aluno do meu curso aí, Pregação Eficaz em 4 Passos, ou quem sabe você está querendo ser aluno da mentoria Pregação Eficaz, vai ser uma maravilha essa mentoria. Estou muito animado com ela, porque o curso é muito importante. Mas a mentoria a gente vai poder ver, validar os sermões, fazer junto, né? Ver o que você fez e que pode ser melhorado. E mais uma série de ferramentas, checklists que eu estou preparando para essa mentoria. Vai ser algo realmente muito bom. Depois que você trouxe aquelas ideias, eu costumo ler o texto e ir fazendo anotações. Eu uso muito um caderno, né? Eu compro esses cadernos de capa dura e que não são muito espessos, né? Esse aqui tem 80 folhas. Isso aqui a gente, quando
passa aquele momento de volta às aulas, entra em promoção de R$4, R$5. Eu vou lá, compro 4, 5, tenho aí material para trabalhar durante muito tempo. E aí eu vou lendo um texto, refletindo, fazendo a minha leitura diária e vou anotando as coisas aqui. Tudo bem, isso é uma sementeira de ideias, né, para os sermões. Algumas dessas ideias eu já vou aproveitar, já posso aproveitar de imediato para um sermão, mas ainda que você receba as ideias assim numa inspiração extraordinária de Deus, não é o sermão pronto, de forma alguma. Pastor Flávio Alves aqui no Facebook, maravilha, querido, prazer, que Deus te abençoe. Você vai tomar essas ideias, mas você depois vai olhar para o planejamento do seu sermão e ver, então, se ele tem esses elementos. Pode ser que você tenha recebido aí uma mensagem, né, de inspiração divina, mas não vai ter todos os elementos ali. Você precisa pensar em inserir. Você precisa também ver ilustrações para você colocar no seu sermão, que é muito importante, né, para trazer luz, para trazer claridade para o seu sermão, clareza para as ideias, né? As ilustrações precisam ajudar nisso e realmente ajudam. Mas aí você precisa ver se o seu sermão tem esses elementos essenciais. O tema, ou melhor, antes o texto, eu estou me atrapalhando toda a vida nessa ordem, né? Tem que ter um texto. Se você recebeu já o texto ali na inspiração, amém. Se o texto foi o que lhe deram para pregar, amém. Se o texto foi que você está fazendo a leitura diária e você encontrou aquele texto que lhe despertou a atenção, amém. Mas tem que ter um texto, tem que ter um tema. Tema você depois volta aí e vê desde o início do vídeo, se você não viu os elementos que compõem esse tema. Tem que ter uma necessidade, não pregue um sermão que não fale a uma necessidade, a uma dor, a um problema do povo, porque do contrário o sermão vai ficar desconectado. E a mensagem de Deus oferece uma solução, oferece uma resposta para essas pessoas. E todo sermão tem que ter um propósito, uma missão, ou seja, apontar para algo que exige do ouvinte uma resposta. Eu defendo, quem fez aí o curso sabe, já leu provavelmente lá nos PDFs do curso ou viu nas videoaulas, que eu defendo que todo sermão deve ter um apelo. Não necessariamente um apelo para vir à frente, um apelo evangelístico. Você pode estar pregando, sei lá, numa festa do ciclo de oração, não tem nenhum não crente. Mas o sermão precisa ter um apelo para que as pessoas respondam a aquele sermão. E nesse apelo você precisa dizer o que é que elas precisam fazer. Precisam dizer o porquê elas precisam fazer. Num texto como esse é uma maravilha do céu, já está tudo muito evidente. Por que ela precisa cumprir as palavras de Jesus, praticar as palavras de Jesus? Ora, essa é a solução que o texto está oferecendo, porque é assim que ela vai ter estabilidade, segurança para a sua vida, porque é isso que Jesus está prometendo, está oferecendo, né? Trazer estabilidade, segurança, mesmo na hora da luta, do vendaval. Veja, para uma hora boa, para uma hora de bonança, qualquer fundamento serve, qualquer alicerce serve, mas para a hora da luta, da angústia, da necessidade, do vendaval, nós precisamos ter um sólido fundamento para a nossa vida. E aqui o que a palavra de Deus nos mostra é que Jesus e o seu ensino é esse fundamento sólido para a nossa vida. Então é importantíssimo que a gente olhe se o nosso sermão tem estes elementos. Conclua o sermão apresentando o que o ouvinte deve responder, como ele deve responder. Alguns chamam isso de propósito, de missão, mas o sermão precisa trazer ali um elemento de resposta do ouvinte para que ele possa, então, naquele momento, de repente, fazer um compromisso com Deus, né? Tomar uma resolução no seu coração, responder aquilo que o Espírito Santo está falando a ele naquele ponto, naquela mensagem, para que ele possa, então, receber de Deus aquilo que é prometido na palavra. No texto aqui de Mateus capítulo 7, verso 24, né, nós poderíamos encerrar dizendo
Uma casa, depois de construída, não pode ser trocado o seu alicerce. Mas uma vida pode trocar o fundamento na qual ela se apoia, e você hoje pode trocar o fundamento da sua vida, colocando Jesus como a base da sua história, como elemento de segurança para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E aí, veja, de acordo com o propósito do sermão, né? O sermão aqui poderia facilmente ter um propósito evangelístico, mas também pode ter um propósito devocional, mesmo sendo crente, confiar em Deus, colocar nele a nossa confiança, cumprir a palavra tendo a certeza de que o Senhor responderá e dará a segurança que nós precisamos quando nós cumprirmos aquilo que a palavra nos apresenta. Então, a conclusão do sermão tem que ser isso aí. E depois que você apresentar esse chamado, depois que você mostrar como o ouvinte deve responder a esta mensagem, depois que você fizer isso aí, encerre o seu sermão, querido. Pare por aí o seu sermão. O máximo que você pode fazer depois disso aí é uma oração pelas pessoas ali. Isso se você acertou antes com o pastor. Não vá, pelo amor de Deus, dizer assim, já autorizado pelo pastor, sem nem ter pedido autorização. Tem gente que diz, olha, com autorização, com a permissão do pastor. Não, você tem que pedir a permissão do pastor antes, não é na hora de mandar o povo se levantar, não. Vai que o pastor não queria que o povo se levantasse. Tenha cuidado para você não cometer uma gafe. Vai que o pastor diz assim, não permito não. É difícil um pastor fazer uma coisa dessa, mas de repente tem alguém que não está num dia bom e pode dizer, não senhor, pode deixar o povo sentado mesmo. É importante combinar antes, se você vai pregar, especialmente numa igreja que não é a sua, o que você pode fazer no final. Se você pode chamar as pessoas à frente, se você pode colocar as pessoas de pé, se você pode pedir às pessoas que se ajoelhem, enfim, como queira e como o Espírito lhe dirigir para ser essa resposta do ouvinte no final. Mas essa resposta é interessante, é necessária no meu ponto de vista, para que haja ali um compromisso com a palavra, uma resposta e, portanto, o sermão alcance o seu propósito, a sua missão da pregação, que é isso que está sendo apresentado ali naquele momento. Então, queridos, veja que hoje a nossa live aí para os pregadores e pregadoras tomou esse texto de Mateus capítulo 7, verso 24 e até o verso 27, falando sobre os elementos essenciais que precisa ter numa pregação. A pregação tem que ter um texto, tem que ter um tema, tem que ter uma necessidade ou um problema, tem que ter uma resposta ou um propósito, uma missão do ouvinte. Se o sermão não tiver esses elementos, esses 4 elementos pelo menos, há outros autores que vão dizer que ela tem que ter uma imagem, tem que ter uma doutrina, mas pelo menos esses 4 elementos você precisa ter no seu sermão, na sua pregação. Eu sei que você já pregou, como eu já preguei muitas vezes, um sermão que não tinha esses 4 elementos, mas à medida que a gente vai estudando, vai ganhando experiência, vai também aperfeiçoando a nossa pregação. Se você quer aprender um pouco mais sobre pregação, tem muitos livros aí importantes no mercado. Eu tenho também aí o curso online, Pregação Eficaz em 4 Passos. Vá aqui no link na minha bio no Instagram e você pode acessar lá a página para conhecer mais o curso. Aqui no Facebook você pode também aí encontrar o link para isso lá no canal do YouTube também. E você vai poder, então, conhecer um pouco mais desse curso. E eu estou finalizando os preparativos para lançar a mentoria Pregação Eficaz em 4 Passos, que é o conteúdo do curso, porém agora com 4 encontros online, encontros de 2 horas, onde nós não vamos trazer o conteúdo. O conteúdo é o que está nos vídeos e nos textos do curso. Nós vamos implementar esse conteúdo.
é revisar sermões, é trazer um conteúdo extra. Tem várias ferramentas aí de planejamento de sermões, de planejamento de série de sermões, de checklist de aprontamento, de apronto de sermão, enfim, vários elementos importantes que vai ter aí na mentoria. Se alguém que está aí tem interesse em fazer essa mentoria, me manda uma mensagem lá no direct aqui no Instagram ou no Messenger aí no Facebook e eu vou mandar para você mais informações sobre a mentoria e logo que ela estiver prontinha, talvez esse ano ainda ou no mais tardar, no iniciozinho de janeiro, nós vamos abrir turmas para essa mentoria. O pagamento é feito na plataforma, divide em até 10 vezes no cartão, enfim, dá para resolver para qualquer pessoa e eu creio que é uma forma que eu posso abençoar, transferir um pouco do conhecimento, da experiência na pregação para pregadores que estão começando. Eu, sinceramente, queridos, lá atrás, se eu tivesse tido alguém que me pegasse pela mão, que sentasse comigo, que me explicasse, que revisasse alguns sermões meus, que corrigisse algumas coisas e me desse uma direção, eu certamente teria avançado muito mais rápido e é exatamente isso que eu quero fazer com alguém que se disponha a aprender comigo. Olha, muitíssimo obrigado pela atenção de todos que ficaram aqui até o final ou de quem passou aqui pela live. A live vai ficar salva aqui no Instagram, também aqui no Facebook e vai subir para o canal do YouTube, então você pode depois voltar, assiste com calma, vê aí esses elementos, vê se no seu sermão tem esses elementos, se não tiver, faz uma revisão, melhora o teu sermão e os teus ouvintes agradecem e Deus certamente ficará satisfeito em saber, em ver que nós estamos sendo fiéis comunicadores da sua palavra e alcançando vidas por meio do ministério que ele nos deu para pregar esta palavra. Que Deus abençoe a todos, queridos, tenham um final de semana muito abençoado e na próxima quinta-feira, se Deus quiser, ao meio-dia, nós voltaremos aqui para mais uma conversa com pregadores e pregadoras. Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos e irmãs. Pastor Clauber Maia chegando aí no finalzinho, que Deus te abençoe, querido. Um grande abraço, meus amados irmãos, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.